A Copa do Mundo acabou, mas talvez a pergunta mais importante ainda não tenha sido feita. O que esse Mundial revelou sobre nós, seres humanos? Bem-vindos ao Divã do Centauro. Sou Paulo Miranda, psicólogo clínico, e hoje quero convidar você para ver a Copa do Mundo a partir de um ângulo completamente diferente. Neste vídeo não pretendo analisar tática, resultado ou polêmica esportiva. Pelo menos não desta vez. Quero usar a Copa do Mundo como um espelho para compreender melhor a mente humana e as nossas atitudes. Porque no fim das contas, a Copa não revela apenas como as seleções jogam, revela aspectos da nossa identidade, autoestima, da nossa capacidade para lidar com as emoções. E a Copa do Mundo 2026 nos deixou pelo menos 5 grandes lições psicológicas. E a última delas, na minha opinião, é a mais importante para a vida. Então, fica comigo até o final. Primeira lição: o ego das instituições. A FIFA apresenta a Copa do Mundo como o maior e mais ambicioso evento da história. Gianni Infantino e Donald Trump trocaram elogios públicos e chegaram a afirmar que a Copa de 2026 seria o maior evento da história da humanidade. Eles falaram isso. 48 seleções, 3 países sede e a meta comercial mais ambiciosa de todos os tempos. Tudo isso me faz pensar em algumas perguntas que aparecem na psicoterapia. Por exemplo, qual é a diferença entre crescer de verdade e apenas querer parecer grandioso? Essa é, no fundo, a grande diferença entre a vaidade e a autenticidade. Um dilema clássico do tipo 3 de personalidade do Enneagrama. Atenção, se você ainda não conhece o Enneagrama e gostaria de entender, deixo aqui o link para um vídeo onde eu explico esse tema em profundidade. Mas essa contradição entre vaidade e autenticidade não pertence apenas às instituições. Ela também faz parte da vida de todos nós. Todos queremos sucesso, reconhecimento, mais seguidores, mais prestígio, mais dinheiro. O problema começa quando esse crescimento deixa de responder a uma necessidade autêntica e passa a servir apenas às ambições do ego. Porque o ego sempre quer mais. Mais reconhecimento, mais poder, mais admiração e nunca se sente satisfeito. Essa lógica não afeta apenas indivíduos. Ela também pode contaminar organizações inteiras, empresas, governos e até culturas inteiras movidas pela compulsão do crescimento permanente. Existe um antigo provérbio que resume tudo isso com muita sabedoria. Diga-me do que você se gaba e eu direi do que lhe falta. Segunda lição: o ego coletivo e o racismo. Durante a Copa do Mundo, voltamos a assistir a cenas lamentáveis de racismo, insultos, violência entre torcedores. Independente dos países envolvidos, vale a pena fazer uma pergunta. Por que algumas pessoas se sentem superiores às outras? Sentem que têm direito de fazer esse tipo de humilhação? Bom, a psicologia social nos mostra um fenômeno curioso, que quando uma identidade é frágil, existe uma tendência maior de buscar força através da identificação com um grupo. Por isso algumas pessoas repetem constantemente meu país, meu time, minha raça, nós somos melhores. Mas existe aqui um enorme paradoxo. O racismo não nasce do amor próprio. Ele nasce justamente do contrário, da fragilidade do amor próprio. É uma forma de compensação psicológica. Por isso, podemos dizer que o racismo é uma das expressões mais perigosas de uma autoestima enfraquecida. Porque quando uma pessoa possui uma autoestima sólida, ela aprende que não precisa humilhar ninguém para sentir e confirmar o seu valor. Isso mostra a necessária e urgente educação emocional que deveria acontecer já na primeira infância. Mas disso falaremos no final do vídeo. Agora vamos com a terceira lição. Quando o futebol deixa de ser um jogo. Depois da final, voltamos a assistir cenas de violência entre jogadores e torcedores, mas não apenas no estádio, mas também em diversas cidades ao redor do mundo.
Porque um simples resultado de um jogo pode levar as pessoas a agir dessa forma perigosa? Por um instante, convido a todos vocês a olhar a situação, mas a partir dos olhos das crianças que estavam ali presentes. As crianças perguntam: por que os adultos, os cuidadores, nos convidaram para assistir um jogo aqui na praça, na avenida? E de repente, tudo vira confusão, briga, pessoas feridas, presas. É toda uma loucura do ego. E quando essa violência parte dos jogadores profissionais, a situação só piora, é ainda mais vergonhosa. Porque naquele instante, eles deixam de ser apenas atletas e passam a oferecer um péssimo exemplo para milhões de crianças e adolescentes que os admiram. Mas a psicologia social nos ajuda a compreender um aspecto importante, e é que os contextos não criam o comportamento humano. Os contextos apenas favorecem a manifestação daquilo que já existe dentro das pessoas. Preconceitos, humilhações, provocações, apelidos, tudo isso já circula no universo do futebol. O problema nunca foi o futebol em si. O futebol é apenas o espaço onde isso se torna visível, aquilo que já habita dentro de nós. E em muitos casos revela justamente a falta de maturidade psicológica e emocional na formação desses atletas. Os jogadores profissionais hoje viram craques pelo hiperdesenvolvimento de habilidades físicas, mas com pouca atenção da importância da educação psicológica e emocional. Aprender a pensar melhor acontece desde criança. Mas agora vamos com a quarta lição. O ego das estrelas versus o jogo coletivo. Também vimos nessa Copa como algumas seleções acabaram ficando reféns do protagonismo das suas grandes estrelas. Agora penso, por exemplo, o que aconteceu no episódio do Neymar com o goleiro da Noruega. Imaginem a cena se você não viu. Faltam apenas alguns minutos para o fim da partida. O Brasil está perdendo, está ficando fora da Copa. Em vez de concentrar toda a energia para correr, pegar a bola e buscar o empate, o jogador decidiu demorar um tempo discutindo com o goleiro. Aproximou-se dele e disse apenas: "Comigo não, otário." Pode parecer uma frase qualquer, mas do ponto de vista psicológico faz toda a diferença. Ele não disse "com o Brasil não", nem disse "com a nossa equipe não". Ele disse "comigo não". Às vezes, uma única palavra é suficiente para revelar onde está o centro da identidade dele e desse time. As grandes seleções não constroem sua força em torno de um único ídolo. Eles constroem equipes que desenvolvem confiança e comunicação, um projeto coletivo. Na consulta terapêutica acontece muito parecido. O ego sempre quer ser o protagonista da cena. Gosta de aparecer sozinho, receber todo o aplauso. É a lógica do fominha, daquele jogador que nunca passa a bola porque precisa resolver tudo sozinho. Mas a verdadeira maturidade surge quando conseguimos colocar os nossos talentos a serviço de algo maior do que nós mesmos. Porque ninguém vence uma Copa do Mundo sozinho, igual que acontece na vida. E agora a quinta lição, provavelmente a mais difícil para o ego: aprender a perder. A maior lição da Copa aconteceu justamente na final. O que acontece conosco quando encaramos um evento como uma final de Copa do Mundo? E o que acontece quando a gente encara uma derrota? Na psicoterapia, essa é uma das grandes perguntas que aparecem. Muitos pacientes chegam na terapia atravessando esse tipo de provação, porque perder faz parte da vida. O curioso é que ninguém sofre realmente apenas pela perda. Sofremos principalmente pelo significado que damos a ela, pela história que cada um cria na cabeça e carrega durante toda uma vida. Porque o ego transforma o acontecimento em identidade. Você perdeu uma partida, mas você não se tornou um perdedor. Você fracassou em um projeto, mas não é um fracasso. Talvez seja justamente por isso
que o futebol tenha tanto valor simbólico e terapêutico. Pode mexer na autoestima de todo um país. Eleva a autoestima tanto como nossas expectativas, mas também pode nos jogar no chão das amarguras da derrota. Futebol nos oferece um espaço mágico, onde em poucas horas emerge uma experiência condensada, uma bela metáfora da própria vida. Esperança, ansiedade, alegria, frustração, superação, perda. Tudo isso acontecendo diante dos nossos olhos. E talvez a pergunta mais importante seja: é valioso aprender a perder? Porque é justamente aí que nasce a humildade. A capacidade de reconhecer que alguém pode ser melhor que nós. Sem inveja, sem precisar humilhar ninguém. Quando conseguimos fazer isso, a derrota deixa de ser uma humilhação, porque a derrota contém uma pérola valiosa escondida. E se você vai além da frustração imediata e superficial, você pode acessar um crescimento profundamente transformador. Mas quando o ego não aceita perder, então aparece ressentimento, aparece a vítima buscando culpados, agressividade, vingança. Já não estamos defendendo o nosso time, estamos defendendo uma identidade, uma máscara, um ego, uma loucura. Talvez o verdadeiro campeão não seja apenas aquele que levanta uma taça. Talvez é aquele que aprende a domar o seu ego para saber vencer sem humilhar e também a convidar o outro para saber perder com dignidade. Para isso precisamos cuidar exatamente da mesma virtude: educar a maturidade emocional dos atletas. Quem sabe foi por isso que meu trabalho não acaba no consultório. Na clínica acompanho adultos tentando compreender e curar feridas emocionais que na maioria das vezes começaram lá na infância. Mas há alguns anos comecei a me fazer mais perguntas. E se pudéssemos começar antes? Foi dessa pergunta que nasceu o projeto Futebol Solar aqui em Florianópolis. Um espaço onde o futebol infantil continua sendo intenso, apaixonante, desafiador, mas onde a importância de dominar as atitudes, aprender a cooperar, cuidar da amizade é mais importante que o resultado. Onde a formação humana é mais importante do que o placar. É nossa proposta radicalmente diferente do futebol adulto centrado. Pode ser que o futuro do futebol brasileiro não está agora na próxima Copa do Mundo. Pode ser que o futuro começa nos campos onde hoje brincam crianças. E talvez seja ali que também precisamos educar para uma sociedade menos violenta, mais madura, mais democrática. Porque no fim das contas, na vida, às vezes você ganha e às vezes você aprende. Se quiser conhecer o projeto Futebol Solar, deixo aqui um link na descrição. Se gostou do vídeo, me dá um like e se inscreva no canal. Eu sou o Paulo Miranda e esse foi o Divã do Centauro. Até o nosso próximo encontro.